Então, gente, eu separei uma listinha de coisas pra falar aqui hoje sobre curiosidades, coisas culturais, é, diferenças, sei lá, da Estônia e do Brasil, de coisas que eu percebi aqui talvez na primeira, segunda semana, até o primeiro mês agora que eu tô aqui. Fez um mês, faz uns dias. Então, acho que, vamos lá. Primeira coisa que eu não sabia, e aí eu descobri talvez um pouco antes de chegar aqui, mas quando cheguei aqui, eu lembro que eu conversei com meu amigo Victor sobre isso, que é o lado de dirigir. Eu tava super preocupada, com medo de ser que nem na Inglaterra. Eu não dirijo, mas eu não sei dirigir, na verdade. E a minha preocupação não era por querer aprender, nem nada disso. Era porque eu sou muito ruim com. Eu sou uma pessoa meio desatenta, né? E aí eu sou muito ruim atravessando rua e coisa assim. E eu lembro que muitos anos atrás, quando eu fui pra Inglaterra, isso foi uma dificuldade enorme pra mim, porque na Inglaterra também, além dos carros, tem muita bicicleta na rua, né? E aí eu sempre olhava pro lado errado e eu acabei quase sendo atropelada várias vezes. Tipo, muitas pessoas me xingaram, então era uma coisa que eu tava preocupada. Mas, para a felicidade dos brasileiros e pra você também que quer vir aqui pra Estônia e aproveitar pra viajar de carro, que deve ser muito legal, a mão de direção é a mesma do Brasil. Então vocês não precisam se preocupar, segue tudo igual. E aí, não sei, se vocês tiverem outros comentários, perguntas, curiosidades, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber sobre alguma coisa específica, comentem aí. E se você também mora aqui na Estônia, ou se você veio pra Estônia e lembrou de alguma coisa, achou curioso, engraçado e quiser compartilhar, ou quiser que eu fale mais sobre isso também, sei lá, se eu percebi, se eu não percebi, deixa aqui também, que eu vou olhar todos os comentários. Aí acho que a segunda coisa que eu achei muito curioso aqui são os faróis de trânsito. Apesar da cidade aqui ser uma cidade, assim, para os padrões do Brasil, absurdamente pequena, para os padrões da Estônia, uma cidade média para grande, sim, aqui tem muito farol. Se fosse do Brasil, talvez uma cidade desse tamanho só teria nas avenidas principais, coisas assim. Mas aqui tem praticamente todos os lugares. E aí, o curioso, e eu acho que são dois. Eu vou fazer desse outro tópico. Mas faróis de trânsito. O que eu achei curioso nos faróis? A maior parte dos lugares que tem bastante movimento de carro, os faróis, eles não ficam só vermelho, tipo, o vermelho, verde e amarelo no Brasil é principalmente para quando o farol vai fechar e pro motorista, né? Então, tá verde, aí ele fica amarelo, depois ele fica vermelho e aí ele passa do vermelho pro verde quando ele vai abrir. Aqui não. Aqui, quando vai abrir, ele fica amarelo também. Então, é vermelho, amarelo, verde na hora que abre. E aí eu achei isso muito curioso, porque é meio que um aviso para os motoristas também de que o farol vai abrir em alguns segundos. Para os pedestres também, né? Que é tipo, se você estiver atravessando, corra porque vai abrir. Mas os faróis de pedestre aqui, e tem em quase todos os lugares também, eles também têm luz amarela. Não é igual no Brasil, que é só verde e vermelho para pedestre. Aqui ele fica amarelo também. Sabe quando no Brasil pisca o vermelho, avisando que vai fechar? Aqui o farol fica amarelo. E aí eu acho que tem outra curiosidade que é exatamente essa. Nem todos os faróis têm a luz amarela, tanto de carro quanto de pedestre. E aí, quando eles não têm a luz amarela, eles piscam. E aí pisca tanto no vermelho quanto no verde também. Pisca no vermelho avisando que logo vai abrir e pisca no verde avisando que logo vai fechar. Então é muito engraçado. Achei isso muito curioso. Aí o terceiro ponto tem a ver um pouco com o trânsito também. Que, bom, eu sou de São Paulo, no Brasil, né? E aí, sendo de São Paulo, da cidade de São Paulo, não sei quantos de vocês conhecem, moram, vivem. Eu já morei em Sorocaba também. Em Sorocaba, eu sei que, por exemplo, tem faixa de pedestre, não necessariamente precisa ter farol, porque os carros realmente param quando tem gente querendo atravessar. Em São Paulo, se você for depender da boa vontade do motorista de te deixar atravessar numa faixa de pedestre sem farol,
Se for um dia de semana, principalmente um horário de pico, no horário de pico vai ter trânsito e aí você vai passar porque vai estar todo mundo parado. Mas se for aquele horário de pico que ainda tá andando, meu filho, minha filha, esqueça. Tu vai ficar lá parado 3 horas até alguém ter a boa vontade de te deixar passar. Aqui na Estônia, meus amores, você deu a entender que você queria atravessar, todos os carros já pararam para você passar em qualquer lugar que não tenha farol de pedestre, farol ou farol de carro. Se muitos lugares aqui, como não tem um movimento tão grande, tem só a faixa de pedestre demarcada no chão e aí tem uma plaquinha na rua que não prometo, posso tentar colocar aqui, porque eu ainda não sei editar vídeo direito, mas me acompanha no Instagram que eu posto lá. Meu Instagram é Ana Bia Haag, com 2 As, H-A de novo, G. E aí aqui basta ter a faixa e a sinalização e você dá a entender que você quer atravessar, os carros realmente param e eles param, tipo, em qualquer lugar, o tempo todo, em qualquer faixa de pedestre, a não ser que tenha farol, obviamente. E aí aqui você também tem que esperar para atravessar o farol. Para atravessar o farol. Para atravessar a rua. Então, se tiver farol, você precisa esperar o sinal do farol. Você não pode ficar atravessando aqui, por exemplo, quando o farol tá aberto para carro. Mas se não tiver farol, é isso, todo mundo para. Eu acho isso fantástico, muito legal. E toda vez, eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vou me acostumar, porque toda vez eu rio e penso, se fosse em São Paulo, isso nunca ia funcionar. Acho que esses eram meus pontos que tinham a ver com o trânsito. Aí, o quarto ponto pra mim, língua, não sei se vocês sabem, mas aqui na Estônia, as pessoas falam estoniano. Sim, estoniano. E é uma língua muito diferente, gente. Assim, eu nunca tinha ouvido nenhuma. Mentira, não vou falar que eu nunca tinha ouvido nenhuma língua parecida, porque acho que eu tinha sim. Pra mim, que não falo nenhuma delas, ela soa, os sons são muito parecidos pra mim com o islandês. E aí, se você também nunca ouviu o islandês, tem uma série muito boa na Netflix que chama Katla, sobre um vulcão e tal. Essa série é islandesa e aí vocês podem escutar um pouquinho lá e ver como que é a língua. Eu achei que, tipo, em termos de som, a sonoridade é muito parecida aqui do estoniano com o islandês. Me disseram também que é muito parecida em termos de som, sonoridade, com o finlandês. E no caso, se você ainda não se localizou geograficamente, a Estônia tá logo abaixo da Finlândia. Então a gente tem os países nórdicos ali em cima, né? Finlândia, e aí eu não vou saber a ordem exata, mas Finlândia, Suécia, Dinamarca. Dinamarca, ó, que bem loucas. Finlândia, Suécia e Noruega. E aí você tem uma faixa de água, mar, não lembro. E aí você tem a Estônia aqui embaixo. E aí, essa parte de mar você consegue cruzar em 2 horas com um ferry boat da Finlândia para a Estônia e vice-versa. Então é bem pertinho mesmo. E aí me disseram que as línguas também soam parecido. Apesar disso, eu conversei com uma finlandesa aqui e ela me disse que ela não consegue entender nada em estoniano, porque apesar da sonoridade ser parecida e terem muitas palavras iguais, as palavras não significam a mesma coisa. Então é como se, tipo assim, a gente falasse árvore, e aí árvore é uma palavra que existe tanto no português de Portugal quanto no português do Brasil. Só que elas têm significados diferentes nos dois lugares, sabe? Não tem, tá? Não sei se tem. Foi só um exemplo pra tentar ilustrar. Mas no estoniano e no finlandês é isso. Às vezes a palavra é igual. Então, tipo, você pronuncia da mesma forma, escreve da mesma forma. Ou às vezes escreve um pouco diferente. Mas o significado é completamente diferente. É como se, tipo, árvore em outra língua não significasse árvore, significasse cachorro. E aí, quando eu falo árvore, eu entendo árvore, só que você entende cachorro. É meio isso. Então ela me falou que ela não consegue entender o estoniano. E aí, qual o rolê do estoniano pra mim? É uma língua que, quando eu comecei a aprender, eu achei fácil.
Aí passou 2 semanas e aí eu comecei a achar muito difícil. E agora eu tô sentindo que provavelmente eu vou tentar aprender mais por ouvido do que por regra e gramática, porque, gente, a gramática aqui é muito difícil. Então, assim, o estoniano não é uma perspectiva só minha. Eu já ouvi em muitos lugares e muitas pessoas dizendo o quanto era difícil. E também já vi em algumas pesquisas e algumas. Pesquisa talvez seja uma palavra muito forte, mas alguns artigos de opinião, algumas coisas assim, algumas coisas de linguística e literatura, que o estoniano realmente é considerado, está entre as línguas mais difíceis do mundo de aprender e de falar. E aí eu acho que muito disso se deve porque, pelo que eu vi até agora, tá? Eu não entrei muito em gramática ainda, porque obviamente faz, sei lá, menos de um mês que eu comecei a aprender, então eu ainda tô no básico, muito básico. Mas, assim como o português, eles têm terminações diferentes nos verbos para cada uma das pessoas. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que nem a gente muda no português, eles mudam aqui também. E eles também têm conjugações, menos tempos verbais do que o Brasil, do que o português, mas ainda tem tempos verbais também. E aí, igualzinho no português, mesmo nos diferentes tempos verbais, a terminação dos verbos muda para cada pessoa. Aí, além disso, então, se fosse só por isso, o português e o estoniano teriam dificuldades parecidas. Mas o que dificulta mais ainda o estoniano? Que eles flexionam substantivos e adjetivos. Então, e por exemplo, no português a gente não tem isso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu falar assim que, sei lá, eu estou dando um livro para você, livro em português vai ser sempre livro, independente de eu entregar para você, você entregar para mim, ou tipo, o livro vir de você ou para você, sempre vai ser livro. Aqui não. No estoniano, eles têm 14 tipos de declinações de acordo com o que você está dizendo. Então, tem essas diferenças, tipo, se a pergunta enfim, vou falar em pergunta, porque foi a pergunta que eu aprendi até agora. Se a pergunta fala sobre quem ou que, é uma terminação para o adjetivo e para o substantivo. Se a pergunta fala de quem ou do que, é outra. Se a pergunta fala para quem ou para que, é outra terminação. E aí são 14 diferentes. Teve algumas que eu nem consegui entender direito o que elas querem dizer. E aí foi nesse momento que veio a minha conclusão de talvez eu tente aprender pelo ouvido, porque talvez vai ser um pouco mais fácil. Tipo, sabe quando em inglês também a gente fala, tipo, know by heart? Que você só sabe, você não sabe qual é a regra, você não sabe explicar, mas você só sabe que fala desse jeito, porque o teu ouvido já acostumou tanto a ouvir aquela coisa daquele jeito que fica. Então, eu tô esperando que seja um pouco assim. Mas é isso, está entre uma das línguas mais difíceis do mundo de aprender. Muitas vezes ela parece não fazer muito sentido ou não ter muita lógica. Então, tipo, para uma das declinações, por exemplo, eles falam que a terminação da palavra muda para SS ou S. Só que você não me pareceu ainda que tem uma regra clara para qual terminação você usa. Então, tipo, palavras terminadas em X você põe S, ou palavras terminadas em T, você põe SS, sabe? Isso não ficou claro pra mim ainda. Então, no momento que eu cheguei, eu vi essas 14 declinações, eu vi as terminações de cada uma, mas eu não consegui entender ainda como aplicar cada terminação a cada tipo de palavra. Pra mim parece um grande joga pro alto e vê qual que cai, sabe? Por enquanto, tá? Se algum estoniano estiver me assistindo com legenda em inglês, não se sinta ofendido. Eu só talvez não tenha chegado lá na gramática ainda. E realmente tá sendo uma dificuldade pra mim. Ainda não consegui entender muito bem. Mas uma hora eu vou chegar lá. E aí depois eu venho atualizar vocês aqui sobre isso. Mas. Então, eu acho que o meu ponto talvez seja esse. Então, se você não sabia, na Estônia se fala estoniano. Sim, o nome da língua é estoniano.
E ela é uma das línguas mais difíceis do mundo de aprender e de falar. Então, boa sorte pra mim nesses 2 anos. Aí, o quinto ponto, acho que é o quinto, né? Eu não sei se vocês já viram, mas acho que também em algumas partes dos Estados Unidos tem uma cultura assim, e muitos países da Europa, né? Na Europa, nos países nórdicos tem bastante isso também. Na Islândia. Aqui eles também têm essa cultura de meio que doação. E aí o que eu quero dizer com isso? Às vezes você, tipo, não sabe pra quem doar alguma coisa, ou sei lá, você só quer se desfazer daquela coisa, mas ela ainda tá em bom estado. Obviamente aqui tem brechós e tem, tipo, lojas de segunda mão, que você consegue comprar coisas usadas. Mas aqui também tem muito uma cultura, por exemplo, aqui no prédio onde eu tô, eles deixam um cesto no térreo. E aí as pessoas simplesmente deixam as coisas lá. Então, tipo, outro dia tinha aspirador, chaleira, é, a chaleira elétrica para esquentar a água. Às vezes tem sapatos, sempre tem um monte lá, casaco. E aí é isso, as pessoas querem se desfazer, elas não sabem o que fazer com aquilo, ou para quem doar. E aí elas só deixam ali, é tipo, pegue se você quiser. E aí você pode falar, você pode estar pensando assim, ah, mas isso talvez seja porque você está numa moradia estudantil. Então, não, porque eu não sei como funciona com outras coisas, tá? Tipo, móveis. Sei lá, eu sei que em muitos países as pessoas simplesmente deixam, tipo, um sofá ali na rua e vem buscar se você quiser. Aqui eu não vi nada tão grande ou coisas assim. E também, honestamente, não vi casacos, roupas, coisas assim em casas. Mas o que eu já vi andando pela rua, principalmente num lugar que tem bastante casas aqui, e que são casas maiores, com jardim e tal, é, essas casas, geralmente, os jardins têm alguma árvore frutífera. E aí, os moradores, né, os donos da casa, eles colhem, por exemplo, tem muita maçã aqui. Então, eles colhem as maçãs e eles deixam no cestinho na porta da casa deles. E é, tipo, provavelmente eles colhem mais maçãs do que eles conseguem comer. E aí, eles só deixam ali do lado de fora e você pode pegar se você quiser. E as pessoas pegam mesmo. Então, foi isso que eu quis dizer com essa cultura de doação, que eu acho bem legal. Acho que esse vídeo já tá começando a ficar muito grande também, mas vou trazer mais um ponto, que eu acho que ele é bem curioso. Eu sei que no Brasil a gente tem tentado há uns bons anos desenvolver uma cultura de reciclagem e meio falha, né? Ela funciona em alguns pontos, não funciona em outros, a maioria das pessoas não faz. As pessoas não sabem jogar o lixo nos lugares corretos, então, tipo, acho que um exemplo claro pra mim, não sei se vocês sabiam também, porque eu demorei pra descobrir, mas aquele papel de comprovante de maquininha de cartão, aquilo lá não é reciclável. Então, em teoria, você não deveria jogar no lixo de papel, porque ele não é reciclável. Deveria ser só tipo um lixo não reciclável mesmo. E, e aí eu acho que é isso, a gente ainda tem uma baixa conscientização e consciência da importância da reciclagem e de como fazer corretamente no Brasil. Aqui, por exemplo, num prédio, ok, é mais difícil, mas em casas você pode ser multado. E no caso, o prédio pode ser multado também. É que eu digo que é mais difícil porque você não tem como saber exatamente quem tá jogando errado, né? Num prédio, porque tem bastante gente. Mas o prédio é multado aqui por descarte incorreto de lixo. Então, eles têm, acho que são 4 tipos de lixo, que é tipo bio-waste, então resíduos, que acho que seria tipo lixo orgânico no Brasil, não precisa jogar resto de comida, coisa assim. Aí eles têm um lixo para papéis, que você joga tipo essa parte de dentro aqui do rolo de papel. Muitas embalagens aqui são feitas de papel, né? Então você joga a embalagem, tipo as toalhas aqui quando você compra nova, elas vêm enroladas num papel, então, enfim, esse é o lixo de papel. Aí você tem um lixo de packaging, são basicamente embalagens.
Esse eu confesso que eu só não entendi ainda se eles pegam só embalagens limpas ou também embalagens sujas. Isso tá um pouco confuso pra mim ainda. Mas embalagens no geral, então, tipo, comi um salgadinho, embalagem. Comi uma uva que veio na caixinha, lixo de embalagens. A maior parte eu sempre tento lavar e já jogar limpo. Aí eles têm, eu já falei três, né? E aí eles têm um outro lixo que é tipo resíduos domésticos, assim. Aqui na Europa, no geral, no banheiro você joga o papel dentro do vaso, né? Mas aí tem outros tipos de resíduo, por exemplo, gente, sei lá, tipo, você assoou o nariz. Você não vai jogar numa privada e da descarga, né? Não sei se as pessoas fazem isso. Mas aí você tem tipo, sei lá, fio dental, esse tipo de coisa. Eu acho que eles meio que consideram esses resíduos domésticos. Posso estar falando besteiras, tá? Porque muita coisa aqui, às vezes a tradução para o inglês é um pouco confusa, ou eles não têm 100% da tradução, tipo, não é tão claro. As informações que eu achei até agora sobre lixo foram mais ou menos essas, assim, e foi basicamente o que eu entendi. E aí você também tem formas corretas de descartar o lixo. Então, assim, além de você ter que separar nessas categorias, por exemplo, o lixo que é lixo doméstico e bio-waste, você tem que jogar num. Aliás, papel, eu acho. Não, bio-waste e lixo doméstico, você tem que jogar nesse saquinho biodegradável. E tem que ser biodegradável, senão você pode ser multado. Aí, o lixo de packagings, embalagens, ele tem que ser um lixo azul ou de outra cor, mas ele tem que ser transparente. Tá vendo que é translúcido? Tem que ser transparente. Senão você pode ser multado. E o lixo de papel, eu geralmente jogo no biodegradável, no saquinho biodegradável também. Mas o de papel, como é papel papel cartão, tipo, essas coisas assim, ele geralmente nem pede saquinho. Eu só faço porque é mais fácil de levar até lá embaixo, principalmente quando eu tô atrasada, né? Mas você pode simplesmente levar, tipo, o seu lixinho e ir jogando direto no container, não precisa de saco. Inclusive, o container é até mais difícil de jogar quando você leva em saquinho, porque a boca do container é meio pequena e apertada. Então é melhor mesmo você jogar direto. E aí é isso, eles têm muitas regras para lixo. E eu acho que isso faz bastante parte também da cultura que eles têm aqui de, de preservar a natureza, né? Então, a gente pode falar desse ponto em outro vídeo, que é um ponto relacionado à religião também, mas basicamente a religião da maior parte dos estonianos é a natureza. Inclusive, se vocês vierem pra cá, vocês vão ver que o país é realmente muito bonito, muito preservado. Tem natureza literalmente em todo lugar. Às vezes você anda 500 metros e você vê um parque, e aí você anda mais 1 quilômetro e tem outro parque. Então, realmente é muita natureza por aqui. E aí, como eles têm essa coisa de a natureza é minha religião e eu acredito na natureza, eles preservam muito. E aí eu entendo que essas iniciativas também de descarte correto de lixo fazem parte desse grande bloco de iniciativas preservar a natureza dos estonianos, que para eles é muito importante. Então, é isso, acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. Eu tenho mais várias curiosidades anotadas, várias coisas para contar. E me digam, é isso, acho que me digam aí se vocês querem parte 2 contando outras coisas. A gente pode falar de religião. Deixei aqui anotado também questão de bicicletas, comidas, como são os mercados, coisas assim. Podemos falar mais sobre isso. Deixem aqui nos comentários se vocês querem parte 2. Deixem seu like também se vocês quiserem parte 2. E é isso, acho que nos vemos no próximo vídeo. E queria tentar trazer muito por aqui também. E aí me falem se vocês gostam desse tipo de coisa. Então, aulas tentando aprender estoniano, tours por lugares tipo mercado, biblioteca, coisa assim. Quero tentar sempre mesclar os tipos de vídeo. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos. E um beijo, obrigada por quem assistiu até aqui.